E hoje a gente quer ouvir os dois lados juntos, para saber o porquê sim e o porquê não. Eu vou começar exatamente por essa pergunta bastante óbvia. Anistia, por que não, deputada Maria do Rosário, do PT? Bom dia. Bom dia a todas vocês que fazem a apresentação desse programa, a quem nos escuta e bom dia também ao deputado Zucco. Gente, por que não essa anistia? Porque nós somos pela democracia. Vamos lembrar que os anistiados de 1961 foram os golpistas que derrubaram, caçaram e exilaram o presidente João Goulart em 1964. Nós não podemos aceitar que a Constituição seja rasgada. Desde o atentado ao Rio Centro, em 81, desde que Dona Lida Monteiro foi morta, ela que trabalhava na sede da OAB do Rio, em 1980, nós não tínhamos atentados terroristas no Brasil. O 8 de janeiro foi precedido por atentados terroristas em dezembro de 2022, quando, em Brasília, nós tivemos uma delegacia que foi depredada. Nós tivemos 5 ônibus incendiados. Nós tivemos 3 automóveis destruídos. Além da delegacia, a sede da Polícia Federal foi invadida. E no 8 de janeiro destruíram o prédio da Câmara dos Deputados, o plenário do Senado Federal, o plenário do Supremo Tribunal do STF e o Palácio do Planalto. Isso numa ação orquestrada, organizada, financiada, produzida. A peça do Ministério Público Federal é uma peça contundente de atos graves, com minuta, inclusive, de preparação do assassinato do presidente eleito, do vice-presidente e de ministro do Supremo Tribunal Federal. Deputado Isso é Zucco. possível? Então nós estamos entre esta anistia, para quem fez tudo isso, e a democracia. Qual é a escolha que nós fazemos como brasileiros e brasileiras? Deputado Zucco, por que sim a anistia? Deputado do PL, bom dia. Bom dia, Maria do Rosário, querida Giane, Andressa, Rosane. Eu até achei que a deputada Maria do Rosário estava falando do MST, mas o MST fez a depredação que ela comentou, machucou policiais. O MST, inclusive, ceifou a vida de um soldado da Brigada Militar. O MST queimou ministérios, mas o que está em pauta aqui é quem usa a camisa verde e amarela e quem usa a camisa vermelha. Nós temos que ter paz neste momento, equilíbrio. Nós temos que olhar a verdadeira razão dessa cortina de fumaça que está sendo falada na atualidade. Nós precisamos ter o bom senso, a coerência e principalmente Giane, Andressa, deputada Maria do Rosário, Rosane, nós precisamos ter justiça. Eu queria que vocês 3, ou que vocês 4, ou os ouvintes, conversassem com os familiares da Dalgisa. Uma senhora de 73 anos, vó, sem passagem nenhuma na polícia, sem imagem nenhuma de depredação, que está presa há 2 anos, numa cela de 3 metros por 3 metros, com 8 apenadas, homicidas, faccionadas. E qual é a proporcionalidade da pena? Qual é a coerência? Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que ter muita calma, parar de falar em vermelho e azul, falar em Brasil. Eu fico imaginando se a deputada se posicionou de ontem para hoje sobre a ex-primeira-dama do Peru, condenada a 15 anos de corrupção, que veio, sobre isso, deputada Maria que veio de jatinho da FAB, gasto com dinheiro público brasileiro. E este é o padrão da esquerda, mas eu não quero falar da esquerda direita. Até para a gente contextualizar para os nossos ouvintes, né, Rosane? O ex-presidente e a ex-primeira-dama estavam para ser presos, ela procurou asilo na Embaixada Brasileira e veio com o avião da FAB para o Brasil, deputada. Eu não sei por que esse assunto entra aqui, nem o MST, porque, na verdade, o deputado Zucco não tem argumentos para justificar a destruição do patrimônio público de obras de arte. Eu vim aqui fazer um debate sobre o 8 de janeiro e quero dizer a vocês que o 8 de janeiro foi precedido por reuniões antes da eleição, por atos golpistas durante a eleição e depois. Antes da eleição, a peça do Ministério Público é contundente e grave contra Jair Bolsonaro, porque ele convocou embaixadores de todos os países para dizer que as urnas eletrônicas não funcionavam.
A Câmara dos Deputados votou que as urnas eletrônicas continuariam, inclusive, e ele desrespeitou a própria Câmara. Toda essa criação de um ambiente anterior, deputado Zucco, foi para mantê-lo no poder, mesmo que perdesse a eleição. E isto é contra a democracia. Quem perde tem que reconhecer. Quando nós perdemos a eleição com Fernando Haddad, fomos lá, reconhecemos, mesmo que nossos adversários tivessem vencido. Mas Jair Bolsonaro não só não reconheceu, como armou com que despretos, tentou e corrompeu por dentro das Forças Armadas e não teve coragem, talvez, porque não tem, de levar adiante tudo que estava planejado. Mas o objetivo era contra o Brasil. Gente, nós não estaríamos nesse debate. O senhor estaria aqui certamente falando absurdos sobre o MST. Deixa o MST, está lá produzindo arroz orgânico, está lá repassando alimento para a população. Essa fixação no MST que o senhor tem é para não tratar dos atos terroristas. Eu jamais pensei que eu veria um deputado defendendo que o Congresso Nacional fosse destruído. Porque um parlamentar também precisa defender a sua instituição. Eu digo isso, inclusive, como quem foi da mesa diretora e acompanhou a reconstrução da Câmara. Sem instituições e sem liberdade, o que nós seríamos? Eu tenho aqui na mão, faz questão, eu tenho aqui na mão a lista de mortos e desaparecidos de 64. Nós gostaríamos de novo, deputado Zucco, de tirar familiares, pessoas que desapareceram. Essa é a sua linha? É a do Ustra? Deputada, da tortura e do estupro? Eu queria só para a gente organizar aqui o debate. Deputado Zucco, na primeira pergunta da Andressa, o senhor falou do MST, falou da ex-primeira-dama do Peru. Eu queria que o senhor desse a sua justificativa para a anistia, não especificamente, o senhor falou de uma senhora só, sim, mas a anistia pelo projeto, ela é ampla, ela pega pessoas como essa senhora que o senhor falou, dona Adalgisa, mas pega também aqueles que têm imagens que foram gravados depredando, pega todo mundo, pega quem financiou, pega quem planejou, pega quem executou. Então, isso que eu queria que o senhor defendesse. Por que o senhor defende essa anistia ampla? Não um caso específico só, porque o nosso debate aqui é sobre anistia, é disso que nós estamos falando. Rosane, primeiro eu pedi para a deputada Maria do Rosário ter mais calma, não precisa pessoalizar aqui. O senhor pode ter calma. A senhora vai deixar eu falar? Meu Deus, a senhora pode deixar eu falar? O senhor está muito nervoso. Não sei se não, sem dúvida, mas não é um debate. Pode interromper. Pode conversar, deputada. Só porque eu também acho que o senhor está bem nervoso. Não, é só porque eu esperei a senhora falar. Não, eu estou muito calmo. Eu também lhe esperei na primeira volta. Eu não vou pessoalizar, até porque a senhora sabe da sua rejeição nacional, a maior parlamentar rejeitada nacionalmente, mas eu não vou nessa linha, já que a senhora está tentando polemizar. Eu vou responder, e acho que talvez a Rosane tenha escutado parte da minha resposta. Quando eu contextualizei, Rosane, sobre a depredação, é porque o MST também depredou e depreda. E não há nenhum tipo de movimento nacional em torno disso. Quando eu falo que o motivo da anistia se chama justiça, a justiça precisa ser restabelecida. Nós não tivemos o devido processo legal, nós não tivemos a ampla defesa, nós desrespeitamos os advogados, nós estamos colocando uma ideologia acima da impunidade. Eu quero relembrar também que nós tivemos o falecimento de uma pessoa presa, inclusive com pedido da PGR, que é o Clesão. Foi morto na Papuda. Nós queremos também salientar que eu não entendo que se fale em golpe sem exército, sem marinha, sem aeronáutica, sem Congresso. A deputada Maria do Rosário é do Congresso Nacional, como eu também sou. O Congresso Nacional não apoiou nenhum tipo de iniciativa nesse sentido. Inclusive, se tiver algum nome de parlamentar, que ela fale. Se tinha algum parlamentar que estava querendo tomar a cadeira de alguém. Mas não tinha Congresso, não tinha Forças Armadas, não tinha golpe. Se querem condenar dano ao patrimônio público, que assim o faça. E sou favorável. Vou repetir. Quem quebrou, quem depredou, e imagina, eu não tenho como não falar de um movimento... Então o senhor não é favorável à anistia? Eu sou favorável à anistia. Mas que o dano... Até porque já foi pago. Já foi pago 2 anos. As pessoas estão em regime fechado. O dano ao patrimônio público é de 3 meses a 1 ano. Eles já estão presos há muito mais tempo que isso.
O que eu sou contra é qualquer narrativa de golpe. Por favor. Candidata não, eu tô acostumada com a eleição, debate eleitoral, não são candidatos Bem, primeiro agora. eu quero rejeitar qualquer ataque pessoal. Ficar tratando da pessoa é algo danoso num debate político e é um desrespeito ao interlocutor. Segundo, eu quero dizer que, como parlamentar, eu defendo realmente as instituições e eu não sou radical aqui. Eu me empolgo, certamente, porque eu defendo a democracia. Eu defendo, inclusive, que esse debate esteja acontecendo. Não aconteceria se o golpe tivesse tido efetividade. A anistia para os golpistas do 8 de janeiro é naturalizar um crime político e institucional. Você sabe o que significaria isso, gente? Naturalizar que quem não vence o processo eleitoral desrespeite toda a população. E isso foi feito de forma planejada, eu volto a dizer, organizando na frente dos quartéis pressão. Vocês se deram conta que às vésperas, dia 24 de dezembro, véspera do Natal de 2022, uma bomba teria explodido ao redor, ao lado do aeroporto de Brasília. Volto a dizer a vocês, em 1980, Dona Lida Monteiro foi assassinada na sede da OAB. Em 81, teve uma bomba no Rio Centro. Em 2022, teve uma bomba ao lado do aeroporto de Brasília. É terrorismo contra a população. Nenhum grupo político tem o direito de fazer isso. E quem estava querendo que Jair Bolsonaro continuasse no poder, inclusive parlamentares, inclusive aquela parlamentar à mão armada, que já deveria ter sido caçada, Carla Zambelli, pela Câmara dos Deputados, que entrou numa padaria às vésperas da eleição, com arma em punho, sem nem ter autorização para usar arma, aquela parlamentar e vários outros estavam na ação golpista. A gente não Vamos pode falar falar. da anistia, pessoal. Eu só quero concluir. Eu queria falar sobre anistia. Não, só um minutinho. Se eu posso falar? Por favor, eu queria falar sobre anistia. Anistia. Deputado, o senhor fique calmo. Pra gente dividir. Mas a senhora está nervosa por quê, Não, o senhor deputada? está calmo. A gente está recebendo A senhora está aqui no aumentando a estúdio. voz e está partindo para falar comigo. Deputado, A gente acabou de falar que nós eu podíamos vou debater. Mas por que a senhora fala que quando eu estou falando pode terminar? Eu vou ter que ir pro intervalo desse jeito. Tem que ir pro intervalo, porque se ela pode me interromper, eu não posso interromper. Por quê? Só um pouquinho. Qual é a diferença? A senhora está desequilibrada, deputada. Não. Vamos com calma. Não, é que assim, ataque pessoal. A gente quer um debate de alto nível. A gente quer um debate de alto nível e não um ataque às pessoas. A gente está debatendo uma ideia. Eu vou chamar cada um, então. Vamos lá. A senhora conclui, por gentileza, e eu, em seguida, daqui a 30 segundos, vou passar a palavra. Que bom, fico feliz. Desequilibrado é o senhor, que demonstra ter uma Mas ela falou agora que não era para atacar e está atacando. Me chamou assim. A maior rejeição do Brasil está presente aqui. A gente vai pro intervalo. A gente vai pro intervalo. Não é possível, não dá para fazer um debate. Não, o senhor é machista e a senhora é desequilibrada. Não, o senhor é desequilibrada. O senhor é que A senhora está deixando eu falar por quê? Coitado do senhor. A senhora Pobre, coitado. Deputados. Alguma coisa contra pobre? Coitado. Não, coitado do senhor. Olha, que triste isso, hein? Deputados, a gente está debatendo o Brasil aqui, mas eu vim aqui preparada para falar do Brasil. Vamos lá. Agora, quando um falar, o outro não pode interromper, por gentileza. Não aceito esse tipo de ataque. E o senhor, a gente vai deixar o microfone fechado. A senhora tem 30... Por favor, gente, sem ataques pessoal. Mas o senhor usa esse é um exemplo que os senhores estão dando para o brasileiro nessa manhã. Rasteira, despreparada, de quem não tem argumento. Vamos lá. 8h47, a senhora tem 30 segundos para concluir a sua ideia, por gentileza. Eu realmente não quero ser interrompida. Eu não vou interromper e não quero ser interrompida. Até 48 e 15 segundos. Vamos lá. Quem levou a dona Dalgisa a cometer esse crime? Quem levou a moça, aquela do batom, a cometer esse crime? Quem levou as pessoas para a porta dos quartéis? Os grandes, os generais, o Augusto Heleno, o Bolsonaro, o deputado Zucco? Que parlamentares incentivaram a ação criminosa? Estes precisarão ser responsabilizados. Quem fez as leis que estão colocando agora altas penas para essas pessoas? Os deputados. As penas foram feitas pelos deputados. Então respondam agora, porque é um crime com várias penas que os deputados fizeram. Agora, o senhor fala, deputado Zucco, por favor, eu peço mais uma vez, sem ataques pessoais, a gente está debatendo um tema do Brasil. São 2 deputados federais e o exemplo que a gente precisa dar é outro. Deputado Zucco, por gentileza. Estupradores e homicidas estão tomando pena menor que a dona Dalgisa. Lideranças criminosas. André do Rap foi solto. Zé Dirceu, Palocci e o pior, Sérgio Cabral, condenado a 415 anos de cadeia,
fazendo campanha para ir lá, para a Câmara dos Deputados Federais. Quais são os valores que nós estamos pautando aqui? O que nós estamos falando sobre crime? A Dalgisa, citar a Dalgisa, a Débora, uma mãe, porque pintou de batom uma estátua, condenada a 17 anos. Isso é desumano. Isto é desumano. Mas os valores que são ditos por ministros do governo Lula, como José Múcio, que está na contramão do que está sendo dito aqui, dizendo que aquilo lá nunca foi golpe, que foi uma depredação. Gilmar Mendes, ministro do STF, que disse que não houve golpe. Poderia falar do Ives Granda ou do ministro Marco Aurélio. O que está aqui é uma ideologia acima da justiça. E eu quero, mais uma vez, para encerrar, por gentileza, salientar que eu acredito que isso é um pano de fundo. Há uma inflação descontrolada, há preços dos alimentos descontrolado, a insegurança descontrolada. Eu quero que nessa semana de Páscoa, para acalmar os ânimos, as pessoas vão lá comprar um ovo de Páscoa e ver o preço do que está acontecendo. Rosane, encaminha a tua pergunta para os dois, por gentileza. Tá. Bom, eu queria voltar para o tema da anistia e pedir aos senhores que, por favor, foquem no tema da anistia. Ao deputado Zucco, eu pergunto se o senhor acha que essa anistia tem sentido que seja para todo mundo, para a dona Dalgisa e para aqueles que, como eu lhe perguntei, claramente depredaram, praticaram atos que estão lá mais do que documentados, e principalmente para este que foi identificado como responsável por colocar aquela bomba que deveria explodir no aeroporto. Tá? E para a deputada Maria do Rosário, eu queria que a senhora me respondesse se a senhora concorda com os atos que o deputado mencionou aqui, que não foram alvo de anistia, mas de outro tipo de julgamento com penas menores para quem depredou em manifestações contra governos de outros partidos. Eu vou dar 1 minuto para cada um, Tá. E vou sinalizar quando chegar aos 45 segundos para finalizar. O senhor pode começar, deputado Zucco, que foi o primeiro a ser questionado. Mais uma vez, eu deixo claro que ninguém está passando a mão em cima de quem depredou patrimônio público. Eu deixo claro isso. Nós temos que tratar os desiguais com desigualdade. Nós devíamos ter tido e não tivemos o devido processo legal, a ampla defesa, o respeito aos advogados. Os advogados não tinham acesso aos autos. O que é isso? Pessoas presas em regime fechado, com homicidas, com estupradores, com criminosos, esses sim criminosos, pessoas que não tinham antecedentes criminais. Nós estamos falando de um revanchismo, de uma ação ideológica. Por isso que eu sou favorável à anistia. Precisamos virar a página, precisamos pensar no Brasil. O Brasil tem pressa. Deputada Maria do Rosário, contando o tempo para a senhora também. Ao delimitar o Tratado 8 de janeiro, nós temos que pensar que o anterior também existiu, porque isso foi planejado. Então, o que o Ministério Público Federal apresenta na sua peça é um crime continuado que vai desde 2022, pelo menos antes de 2021, naquele 7 de setembro, no chamamento aos embaixadores, porque eles buscavam apoio internacional para cometer um golpe contra a democracia. Se disse ali, tem um general que diz nós temos que fazer isso antes das eleições, virar a mesa antes das eleições. Aí depois, no dia da eleição, em 30 de outubro, nós tivemos uma situação da Polícia Rodoviária Federal ser colocada para impedir eleitores de chegarem em alguns lugares, e no 8 de janeiro, aí tivemos a depredação e o terrorismo em 22 de dezembro e depois o 8 de janeiro. É tudo continuado e coordenado. Deputado Zucco, se o senhor fala que depredação não pode passar, o caminho é a anistia ou é a individualização da pena, afinal de contas? O caminho é a anistia, porque na verdade essas pessoas já pagaram a pena. Elas já pagaram a pena. Elas já foram punidas. Elas já estão condenadas. Eu, mais uma vez, eu não vi associação criminosa nessas mulheres que estavam lá no 8 de janeiro. Esses homens, esses pipoqueiros, eles vendedores de algodão doce. Eles não estavam fazendo turismo em Brasília, eles foram Eles estavam no movimento, como em várias oportunidades aconteceu. Infelizmente cometeram atos errados, muitos deles, outros não cometeram nada. Gente, tem gente condenada que estava vendendo algodão doce. Tem pipoqueiro que foi preso. Mas tem ele pergunta, cometeram delitos por quê? Incitados por quem? Por quem? Estou lhe perguntando.
não vejo não tinha nenhuma liderança naquele momento. Era um Mas eles movimento, estavam na frente era um dos movimento, quartéis, foi organizado. era um Deputado Zucco, movimento, isso todo mundo percebia. era um movimento que foi lá, descontente com o resultado das eleições, mas, mais uma vez, 1.500 pessoas, quem é que organiza? Como é que ninguém sabia que num domingo, sem armas, deixo claro, não tinha armas, não tinha exército, não tinha polícia militar, não tinha congresso, não tinha ninguém. O que eles iam fazer? Tá, depredaram, erradamente. Tem que pagar por isso. Depredaram. E no outro dia, o que ia acontecer? Alguém ia sentar na cadeira de alguém? Gente, eu sei que não gosta de ser lembrado, mas, pô, por que não pode se falar do MST nesse momento? Se fez exatamente a mesma coisa. E não ficaram uma semana preso. Não ficaram uma semana. Quebraram o Ministério da Agricultura, botaram fogo no Ministério da Agricultura. Machucaram policiais. Porque eles têm a camisa vermelha e a gente verde e amarela? Vou passar para a deputada Maria do Rosário, 1 minuto e meio também para a senhora, que foi o tempo que ele falou. Eu estou aqui defendendo os servidores públicos da Câmara dos Deputados que tiveram que enfrentar essa situação. Eu estou aqui defendendo aquela policial militar do Distrito Federal que praticamente teve a cabeça amassada, teve traumatismo craniano por conta da ação destes terroristas que foram incitados por parlamentares que estão livres até agora, enquanto a dona Dalgisa e outros realmente foram presos, porque foram identificados. Tem gente se colocando sob o manto da imunidade parlamentar para impedir a sua responsabilização. Mas agora vai começar com Ramagem, agora vai começar com Augusto Heleno e com Jair Bolsonaro. Na hora que Jair Bolsonaro, Augusto Heleno e Ramagem e outros estão sendo responsabilizados, aí eles ampliam o movimento por anistia. Não é pela dona Dalgisa, não é pelos outros. Estes eles deixaram lá. O que eles estão preocupados agora, usando o nome destes, é para libertar os líderes de tudo isso que queriam se beneficiar. O projeto de lei de anistia, ele concede anistia para todos. Todos. O objetivo são os grandes. Vamos lembrar que esse projeto de lei de anistia entrou no dia 30, ele entrou no dia 24 de novembro de 2022, antecedendo a anistia para o dia da eleição do segundo turno, 30 de outubro, até que a lei venha a ser promulgada. Então ele quer pegar justamente a janela dos terroristas, de quem estava na frente dos quartéis. Nós não podemos aceitar sob pena de não termos um novo debate aqui. Eu quero fazer uma pergunta sobre a urgência, porque o pedido de urgência, deputado Zucco, dado que há 1.000 projetos que estão lá no Congresso em regime de urgência, por que esse deveria ser votado em regime de urgência? Ótima pergunta, Rosane. A família dos presos tem urgência. As pessoas que estão presas nesse momento têm urgência, porque foram presas indevidamente, numa injustiça enorme. Eu fico imaginando, e num debate responsável, quando se anistiou guerrilheiros, assaltantes, sequestradores, em 79, eu não vi, sinceramente, agora um debate que não tenha a palavra Bolsonaro ou a direita. Nós estamos falando de pessoas que estão presas sem o devido processo legal, sem direito à ampla defesa, pessoas que vão passar a Páscoa longe dos seus filhos, dos seus netos. E, mais uma vez, eu tenho que lembrar a inflação descontrolada, a economia estragada, os escândalos. Eu quero ser chamado aqui para falar do dinheiro que está sendo gasto. E a urgência. Tá fechando respondendo a urgência que a Rosane falou, porque o Brasil precisa virar página. Nós estamos parados nesta pauta. Tá, deu um minuto aqui, eu vou passar 1 minuto para a deputada Maria do Rosário agora, deputada. A maioria do Congresso, a maioria do Brasil quer anistia, não entendo isso. A maioria do Brasil não quer anistia, 56% dos brasileiros já dizem que não querem anistia, e vocês estão tentando obstruir os trabalhos da Câmara dos Deputados, inclusive tentaram obstruir o projeto sobre reciprocidade agora para conseguirmos enfrentar o tarifaço do governo Trump no Brasil. A bancada ruralista, inclusive, teve que pedir aos líderes de direita que retirassem a obstrução para conseguir votar uma medida de proteção ao agro brasileiro e à indústria nacional. E aí caiu a obstrução, porque nós temos matérias urgentes para votar. Eu quero citar o imposto de renda.
O imposto de renda, a isenção até R$5.000, para que o senhor e a senhora não tenham no contra-cheque mais a isenção, mais o desconto em folha do imposto de renda, é fundamental. Essa matéria tem que andar. Eu entrei com um pedido de CPI sobre os crimes digitais. Essa matéria tem que andar. Ou seja, vocês estão obstruindo o Brasil por uma anistia para garantir que os golpistas consigam ter liberdade para seguir nos atacando e a democracia. A gente está aqui no estúdio com o deputado Zucco do PL, a deputada Maria do Rosário do PT. Os senhores podem ficar mais alguns minutinhos conosco aqui? A gente tem um compromisso com Notícia na Hora Certa. E vamos ficar no campo das ideias e do alto nível de debate que a gente espera dos deputados da bancada gaúcha e do Congresso Nacional de forma geral. Sobre anistia, sim ou não, urgência, não urgência, o que pesa para cada um dos lados e nos atendo a esses fatos. Rosane, temos aqui no estúdio o deputado do PL, Luciano Zucco, a deputada do PT, Maria do Rosário. E vamos seguir nesse debate. Encaminha a tua pergunta para eles, Rosane. Eu queria perguntar aos senhores se faz sentido que a anistia, porque ela pega os que já... Primeiro vamos fazer só um esclarecimento aqui importante, porque foram mais de 1.000 pessoas presas e indiciadas, né, que tem processo, mas metade dessas já está em casa, já foi liberada, para outros as penas foram de 1, 2 anos. Então tem diferença nas penas, só para não ficar parecendo que as penas são todas iguais para todo mundo. Há uma diferenciação nas penas que foram aplicadas. Mas eu queria saber em relação à abrangência do projeto. O projeto, pelo que eu entendo dele, ele abre a possibilidade, né, de anistia até a quem ainda não foi condenado. Isso, deputado Zucco, para o senhor faz sentido, porque inicialmente parecia que era para quem já está lá preso, mas nós estamos falando agora de um projeto de anistia que vai muito mais amplo, que vai para quem ainda não foi condenado. Isso, qual é o sentido disso, já que o senhor é o defensor do projeto? Como eu disse anteriormente, Rosane, essa pauta já está madura. Quando nós falamos em 264 deputados e só não deixamos mais porque o governo, né, começou a agir de forma totalmente errada, quase que uma ameaça ali ao toma lá da cá que a velha política tem, ao sistema. O sistema começou a ficar pesado. No momento que tu tens 264 assinaturas de deputados federais que representam o Brasil, aí tem esquerda, direita, centro, inclusive mais de 100 deputados do governo, que fazem parte do governo, assim pautaram. Então ela está madura, ela está coerente, a gente busca a justiça. A gente tem que entender, e aí vem, não houve golpe de Estado. Se vocês querem, e eu também concordo, penalizar por dano ao patrimônio público, que assim o façam. Não houve abolição ao Estado de Direito. Mas houve discussão sobre possibilidade de golpe de Estado. Vamos penalizar a discussão. Não tem problema penalizar. Não, estou lhe perguntando. Houve, então? Houve o quê? Houve a discussão sobre golpe de Estado. Que eu saiba, não. Foi provado isso? O presidente Jair Bolsonaro disse aqui, o senhor estava do lado dele, que teve a reunião. Entrevista, isso, o senhor estava do lado dele. Ele falou o quê? Ele disse que teve a reunião. Ele falou o quê? Nós poderíamos pautar o artigo 142... que é onde está na Constituição, então tira da Constituição. Se é um problema debater o que há na Constituição, tira-se da Constituição. Mas eu quero fazer uma pergunta. Por que não tem nenhum comandante de força, exército, aeronáutica indiciado? Porque não houve. Não tem. Tu não pode pegar, vocês têm aqui uma empresa gigante. Tu não pode pegar 1, 2, 3 pessoas e falar que aquelas pessoas falam para uma instituição. Isso aí, e grupo de WhatsApp, gente, se nós formos analisar o que se fala em grupo de WhatsApp, não dá para ser assim. Deixa eu passar a palavra para a deputada Maria do Rosário agora. O deputado Zucco falou por cerca de 2 minutos, eu vou dar o mesmo tempo para a senhora. O PL da anistia é parte de uma estratégia ainda mais danosa ao Brasil, porque eles querem parar o país para discutir a anistia desses que tentaram um golpe para impedir que o presidente Lula tomasse posse, inclusive planejavam a morte de acordo com o que está provado aqui e que vai a julgamento no STF. Planejavam a morte do presidente, do vice-presidente e de ministro do Supremo. Isso é tão grave porque ia culminar com assassinatos.
toda essa turba no entorno foi mobilizada para criar este clima de desestabilização, para impedir primeiro a diplomação, depois a posse e depois o governo. E agora, com o PL da anistia, eles querem fazer o mesmo. O projeto de lei da anistia visa desgastar o governo do presidente Lula, desgastar as instituições, bloquear as pautas importantes para o Brasil e impedir que o Brasil continue melhorando. Hoje nós estamos com a menor taxa de desemprego em 12 anos, retomamos o SUS, estamos conseguindo o desenvolvimento da indústria nacional, estamos reagindo a esse tarifaço norte-americano em defesa do próprio Brasil, estamos com políticas sociais. Agora, essa narrativa de pacificação que fica sendo dita aqui, paz é igual a ordem e instituições. Paz é igual a cumprir as regras. A Constituição foi aviltada. Está comprovado, gente, que existia até uma minuta de como este golpe deveria acontecer. É o seu voto, o senhor e a senhora, que estaria sendo desvirtuado. Independentemente se o senhor votou no Lula ou no Jair Bolsonaro, ou votou em outro candidato, na Simone Tebet, o voto tem que valer. E a posse tem que ser daquele que foi eleito. Anistiar nesse momento é deixar essas pessoas livres para planejarem o nosso fim. Eu estaria caçada, como Rubens Paiva foi. Tomara que não desaparecida, como aconteceu com ele. Eu homenageei Rubens Paiva lá no dia 16 de abril de 2016. Bolsonaro homenageou Brilhante Ustra, que foi um estuprador, que foi um torturador. Estes querem isso, tortura, morte e estupro. E eles estão representados aqui pelo deputado Zucco. 30 segundos finais para o senhor por essa última frase da deputada Maria do Rosário. Ela começou e ela não termina? Ela vai terminar e vai começar? Eu estou dizendo 30 segundos finais para o senhor. Sim, mas ela começou o programa. Será que não fica... Não melhor eu, já que ela está me ofendendo? Mas é o que eu estou dizendo, 30 segundos para o senhor agora. Para terminar, então. Para terminar, ela não vai falar exatamente. depois. Eu não vou poder falar. Eu gostaria de falar espero que não enseje mas ela não vai falar depois. Mas por que o senhor quer me caçar agora? A gente combinou que eu não falaria com o outro. O senhor queria caçar meu mandato. Calma, deputado Zucco. Quem botou gente destruindo a Câmara. Mantém o equilíbrio. O senhor que quebrou a Câmara. Ela tente, olha o seu rosto, está nervosa. Calma. Tá, eu vou encerrar aqui mesmo. Eu vou encerrar. Não quero terminar então. O senhor levou toda aquela gente para quebrar a Câmara. Combinou que um não falaria por cima do outro, gente. Essa indignação toda. Essa indignação toda. Essa conversa de equilíbrio para a mulher é sempre mais essa indignação toda. Lamento. Eu não vejo falar do pessoal da Lava Jato, que foram descondenados. Essa indignação toda não é corajosa o suficiente para falar lá com a associação dos presos. Vai lá conversar com a senhora de idade, a mãe de família, o pai que está doente. Essa indignação toda não vejo, com todos os problemas que estão acontecendo no Brasil, essa cortina de fumaça. Então, eu quero, de forma muito tranquila e serena, como eu disse, a anistia é virar a página sim, a anistia é justiça. Uma justiça que eles tanto pregam quando lhe convém numa camisa vermelha. Ok, encerramos. Nesse sentido, eu quero... encerrando. Só deixa eu dizer muito obrigado. Eu quero agradecer também a oportunidade. Vou agradecer aos dois. Deixar à disposição e dizer que nós vamos aprovar a anistia, porque o Brasil precisa e tem pressa. O Brasil não quer anistia, porque o Brasil quer medidas importantes para o desenvolvimento e respeito ao povo brasileiro. Anistiar esses bandidos. Nunca pensei que eu fosse lhe ver. Depois sou eu que sou defensor de bandido. Aqui foi o senhor. A senhora é desequilibrada, obrigado. Deputado. O senhor vai ter que responder no Conselho de Ética, provavelmente por essas palavras. Sim. Mais um processo contra o senhor. Deputado Luciano Zucco, do PL, deputada Maria do Rosário, do PT, 9h11. Assim a gente termina esse debate, que é sobre a anistia, os porquês de cada um dos lados. Afinal de contas, anistia é justiça, não é justiça, é o que o brasileiro quer, não é o que o brasileiro quer. O Congresso está conversando com o Brasil quando pede a urgência desse processo de anistia. É tema que continua aqui, a gente não é definitivo, até porque é um debate e que tem as visões diferentes, e foi isso que a gente quis trazer hoje aqui para o programa. Agradeço a deputada mais uma vez. Deputado, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, bom feriado. Bom dia para vocês, boa Páscoa, gente. Nós voltamos em seguida.